Acho que né, eu acho que isso, né, a política não é só uma política pública, como tem tantas outras, que é um papel, né? Ela é uma política de construção que veio da base, né? E ela se traduziu em um papel, né? Ela se traduziu em uma norma, né? Nem do ponto de vista, algumas pessoas que analisam políticas, né, públicas, né, eles vão até ser mais críticos e dizer assim que se ela não tem um financiamento para que ela aconteça, se ela não tem os programas e as ações estabelecidas, ela não é uma política ainda. Né? Algumas pessoas mais Uhum, uhum, críticas vão dizer isso. E no caso da política de práticas integrativas, ela não tem o financiamento ainda, mas a uhum, existência dela enquanto a norma, ela abre um espaço de atuação no território, né, que é fantástico, né? Não só no território do cuidado, pensando nos serviços de saúde, mas também né, no espaço acadêmico, né, que tem muita crítica. Ah, por que que você vai pesquisar isso? Né, essa pergunta é um absurdo do ponto de vista acadêmico, né? Você vai pesquisar porque existe uma pergunta, né? E a pergunta gera a necessidade de pesquisa, né? Então você não precisaria ter uma norma, né? Mas a política ela valida para dentro do espaço acadêmico, né? A possibilidade de você fazer essa pergunta, porque antes parece que você não pode fazer isso, né? E aí, acho que com essa deixa, eu queria que você contasse um pouco, né, da sua chegada, né, nesse espaço acadêmico e nesse espaço de pesquisa, porque você começou a pesquisar isso quando não tinha política, quando não tinha nome, e a gente já conversou um pouco, você falou assim dessas dificuldades, né, para você dizer, quero pesquisar isso, né? Então, né, a gente começar por aí, eu acho que seria uma coisa bem interessante. Daniel, eu nasci em 68, 1968. E a minha infância, portanto, nos anos 70, em Uberlândia, né, que é um Triângulo Mineiro, eu me lembro, assim, eu tenho algumas poucas lembranças, uma era a minha mãe fazendo aulas de yoga. A gente ninguém entendia exatamente o que era aquilo, e ela nem fez durante muito tempo, mas tinha isso. Aí depois o filho de uma amiga da família especializou-se em homeopatia. Ele estudou medicina em Uberlândia, talvez por influência do professor Flávio Dantas, Uhum. ele se especializou em homeopatia. Então, de alguma maneira, esse universo existiu na minha infância, sem muita profundidade. Quando eu vim para Campinas estudar, eu tive que fazer um trabalho de estatística e, na época, eu passei uma semana em cada uma das 5 farmácias de manipulação homeopática, farmácias homeopáticas e de manipulação que tinham em Campinas, e tivessem outras, mas eu era um trabalho de estatística, então a gente tinha que discutir Uhum. frequência, média, mediana, alguns indicadores assim, alguns. E, e aquilo para mim foi muito surpreendente, porque ao passar horas lá dentro e observando quem é que entrava, quem é que saía, quem é que ia buscar o quê, esse mundo ele foi se abrindo para mim, né? Isso era começo dos anos 90, né? E aí foi ficando assim muito desafiador compreender o que é isso que existe dessa maneira, que é diferente daquilo que se chama farmácia. Porque também, nos anos fim dos 70 e começo dos 80, não, nos 70 ainda, eu vi as farmácias se transformarem em Uberlândia. Tinha uma pequena farmácia de, né,
um farmacêutico, ele tinha lá a sua pequena farmácia e ele fecha a farmácia dele e vira gerente de uma farmácia de uma grande rede dessas que está aí, né? E, então, ele fecha a sua pequena farmácia e se torna gerente de uma grande farmácia. Ou, né, do começo das redes das grandes farmácias, né? Então, o que eu vi acontecer nas farmácias homeopáticas era uma coisa muito diferente para mim. Isso me inquietou para tentar entender um pouco melhor sobre isso. E, obviamente, naquele tempo, eu era estudante de ciências sociais, eu estava tateando muitas coisas, eu estava experimentando diferentes possibilidades em Campinas. E Campinas tinha um mundo holístico, sabe? Tinha jornais, tinham várias lojas de livros, aconteciam muitas coisas nesse universo. Então, eu fui entrando cada vez mais, né? Tive, nessa época, eu tinha uma companheira que era uma pessoa muito sensível, muito espiritualizada, e nós, então, começamos a prática do yoga dentro de uma tradição, né, do yoga clássico indiano, e a gente foi se aprofundando nisso, né? Então, tudo começa mais ou menos desse processo, assim, de ter sido sensibilizado na infância e no momento em que eu estava estudando, esse universo ia se abrindo para mim com as várias possibilidades de práticas relacionadas. Nesse tempo também, por exemplo, foi o tempo de quando a Unipaz estava chegando em Campinas. Sabe, os primeiros workshops da Unipaz estavam chegando aqui, né? Pierre Rivaio estava vivo, então muita gente veio fazer os workshops de fins de semana aqui. Eles eram muito caros naquela época, eu não tinha condições de frequentar, mas a gente acabava participando de algumas coisas, né? Eu não fiz a formação da Unipaz, mas eu participei de muitas práticas, né? Então, tudo isso foi se tornando muito óbvio que eu queria entender um pouco melhor esse conjunto de eventos e práticas, né? Naquele momento, os ecos dos anos 60 eram muito maiores do que são hoje, né? Assim, as práticas, as pessoas, né? Quem adoeceu foi jovem adulto, ou mesmo adultos já maiores, nos anos 60, ainda estavam muito presentes ali nos anos 90, sabe? Então, tinha um reforço, assim, não era uma coisa saudosista, mas era um conjunto de práticas possíveis, né? E, por exemplo, em 95, eu fui num congresso em Manaus que se chamava Tecnologias do Sagrado, e que foi um congresso da Associação Internacional de Psicologia Transpessoal. E foi fascinante ver todos os hippies que viraram pesquisadores, né? Os caras e as caras, eles já estavam com muitos anos de idade, mas um conjunto de experimentos que eles puseram seus próprios corpos em experimentação, né? Foi fascinante ver tudo isso acontecer, né? Então, esse foi sendo o convite, né, Daniel, para entender um pouco mais isso. E era, fundamentalmente, quando eu comecei o mestrado em 95, eu estava pesquisando medicina alternativa, né? Então, assim, era um mundo alternativo, eram práticas alternativas, era Sim, medicina alternativa, sim, sim. né? Depois a gente veio mudando, inclusive a minha dissertação não tem no título Medicina Alternativa, porque a Madel sugeriu que fossem práticas não biomédicas.
Foi uma sugestão da Madel na banca de qualificação, que ela falava, olha, será que vale a pena manter esse nome? Será que a gente não está falando de outras coisas também? Então, o processo todo vem muito dessas inquietações, sabe? De tentar entender esse movimento. Devo dizer isso, é importante que todos, né, que a gente tenha em mente, com muita clareza Sim, isso. sim. O movimento. Então, nos anos 90 era esse movimento que estava ali acontecendo e é nesse caldo, portanto, que eu começo a fazer pesquisa. E aí, fundamentalmente, só para encerrar essa parte, Daniel, tem uma marca. A pesquisa, para mim, ela tem uma marca que é eu tenho desejo de trazer tudo isso que eu estou vivendo fora da universidade para dentro da universidade. Sabe, não tinha naquele momento linhas de pesquisa. Éramos pouquíssimos pesquisadores falando ou investigando. Né? Assim, lógico que a Madel já existia, principalmente, né, com o grupo de racionalidades, né? Mas além da Madel, o que existiam eram antropólogos pesquisando medicinas populares, benzimentos, era uma outra coisa, era Parte diferente. indígena, né? Como cultura, né? Parte afro Exato, também como cultura, né? Há muitas vezes exato. desligado do cuidado, né? Mas como cultura, né? Como né? Ação cultural no território, né? Manifestação cultural do território, né? Exatamente. E eu venho fazer tudo isso, eu venho fazer a pesquisa dentro de uma faculdade de medicina, Uhum, né, no campo da saúde coletiva, que é onde a Madel também estava. Né? Então, o desafio era trazer isso para dentro da faculdade de medicina. Isso sempre foi muito claro para mim, Daniel. Eu não me sinto representante de nada, mas era o desafio de trazer e manter essa temática, essa porta de percepção aberta para quem quisesse poder chegar e a gente poder ir vivendo na fronteira e alargando a fronteira, sabe? uhum, uhum. Então, esse era um propósito também. Sim. Eu acho que esse ponto que você traz, eu acho que é essencial, né? Quem estava nesse período, né, da década de 90, né, querendo discutir essas coisas dentro da academia, não tinha para onde ir, né? De uma certa forma, né, tinha pouquíssimas possibilidades, né, de você ter uma orientação, ter uma linha de pesquisa, né, algo que mudou bastante, né, assim, acho que ainda tem muito poucas, né, se a gente for ver linha realmente de pesquisa de mestrado, doutorado, né, mais específicas no campo das PICs, né, mas já existe uma abertura para temática, né? Então, isso eu vejo muitos trabalhos sobre PICs, né? Mas dentro de outras linhas de pesquisa, de saúde pública, de economia da saúde, ou né, de antropologia, de várias coisas, mas se abre a possibilidade de falar sobre, né? Ele não é mais um tabu acadêmico, né? De ter, tipo, que você quer pesquisar isso por quê, né? Então, eu acho. Agora, isso que você está falando, né? Eu acho que ainda na medicina especificamente, né? Eu acho que ainda é um dos campos mais duros, né? Eu acho que na saúde coletiva, na enfermagem, outras áreas, tá aberta há muito mais tempo, né?